Salmo 16. Nós estamos vindo, começou a série do livro de Salmos. E semana passada o pastor falou do Salmo 1. Que tremendo. É um dos salmos que eu mais gosto, é o Salmo 1. Mas ele já tinha escolhido, né? E ele disse para cada um que ele escolheu para pregar, que escolhesse um salmo, né? E eu escolhi o Salmo 16. Também é um salmo que fala muito ao meu coração. Mas o Salmo 16, 11, diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Amém? Esse é um salmo de Davi. Davi escreveu esse salmo, mas o verso que eu li foi o último verso. O último verso, o verso 11. E ele fala então que na presença do Senhor há uma plenitude de alegria. Eu quero falar hoje dessa alegria. Queridos, quando nós chegamos no 11, nós encontramos essa declaração. Mas Davi, ele começa esse salmo com um clamor. Ele começa clamando e dizendo: Senhor, protege-me, livra-me, pois em ti me refugio. Em algumas traduções é: guarda-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Queridos, muito provavelmente, ele estava passando alguma dificuldade, como sempre. Davi sempre estava, né, gente? Quem lê os salmos de Davi vê que luta, não é? Ou ele estava com uma perseguição de Saul, ou era a revolta de Absalão, ou outro momento de perigo. O texto não fala qual era o perrengue que Davi estava passando. Mas algum ele estava passando. Tanto que ele fala: guarda-me, Senhor. Livra-me, Senhor. Protege-me, Senhor. Ele começa dessa maneira. Essa era a circunstância de Davi neste salmo. Mas interessante que ele começa então com um clamor. Sabe, queridos, clamar é adorar ao Senhor. Eu estava mais uma vez caminho todos os dias. Oh, delícia. E quando eu caminho, Deus fala muito comigo, gente. Talvez seja a hora que eu mais paro, né? Tipo assim, dou mais atenção. Cada um tem seu momento, não é? Mas o caminhar faz eu ouvir muito o Espírito Santo. E na minha caminhada, eu vinha meditando nesse texto, Salmo 16. E quando eu meditava, e falando: Senhor, mas Davi começa com um clamor. E o Senhor falou: clamar é uma adoração. Porque quem clama a mim, me adora, porque reconhece quem eu sou. Você não clama. Eu acredito que muitos não conseguiram clamar, porque não confiam em Deus. Não sabem quem Ele é. Só clama quem sabe quem Deus é. Portanto, Davi começa com um clamor. Protege-me, Senhor. Livra-me, Senhor. Eu acho que muitos aqui fizeram isso. Com muita fé, colocaram a causa diante de Deus. Amém, queridos? Eu vi aqui expressões de pessoas dizendo mesmo, sabendo quem Deus é. Portanto, declarando e colocando a causa. Seja ela qual for. Sabendo que Ele é Deus. E Davi então começa esse salmo desta maneira. Portanto, a alegria no verso 11 que nós lemos, ela é um resultado de tudo aquilo que Davi declara nos 10 versículos anteriores. E é dessa forma que eu quero trabalhar nessa noite. Eu quero caminhar com vocês em todos os versículos do Salmo 16. E eu quero a atenção de vocês. Se você trouxe sua Bíblia ou seu celular, eu não sei o que você tem aí. Mas caminhe comigo. Neste texto, só são 11 versículos, não é? É um texto pequeno, mas muito profundo. Davi nos dá um direcionamento. Davi nos dá como nós
vamos de fato ser um povo alegre. Amém? Davi vai nos ensinar, vamos dizer assim. Davi vai nos ensinar como de fato ser um povo alegre. Porque o povo de Deus, queridos, tem que ser o povo mais alegre da face da terra. Amém, irmãos? Eu não consigo imaginar cristão de cara feia. Não dá, não cabe. Porque não é possível, nós vamos ver até o final desse, não tem como, queridos. Davi vai nos dar então algumas coisas, e rapidamente então eu quero trabalhar com vocês 4 coisas. Vamos caminhar comigo então. Primeiro, a verdadeira alegria, ela nasce quando Deus se torna nosso refúgio, nosso maior bem. Portanto, a verdadeira alegria começa quando Deus é o meu refúgio. Refúgio. Queridos, o que é refúgio? O que é refúgio? Lugar seguro. Davi clama porque entende e pede ajuda, porque sabe que o único que vai poder ajudá-lo é o Senhor. Portanto, ele começa desta maneira. Davi, então, começa esse clamor. Porque só clama verdadeiramente, como eu disse, quem acredita que ele pode responder. Tenho certeza disso. Eu clamei aqui na certeza de que Deus está me ouvindo. E de que Ele é Deus. O sim ou não, o abrir ou fechar de porta pertence a Ele. E a gente confia e descansa. Sabe, queridos, 2 coisas Davi está confessando no primeiro e o segundo versículo. Quando ele diz, protege-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Que clamor diferente, hein? Começa pedindo a proteção, porque só tu podes, e ele diz assim, tu és o meu Senhor e outro bem eu não possuo. Que começo! Uau! E aqui está o ensinamento de Davi para nós. Ele diz para o Senhor, eu sou frágil, mas o Senhor é suficiente na minha vida. O clamor de Davi, ele não revela uma ausência de fé, queridos. Mas ele revela onde a sua fé está depositada. Há momentos em que a nossa adoração será um cântico. Sim. Mas outros, a nossa adoração será simplesmente clamar. Senhor, guarda-me. Senhor, ajuda-me. Senhor, eu preciso de ti. Isso também é adoração. Mas Davi ainda vai mais fundo no verso 2, quando ele fala, outro bem eu não possuo, senão somente a ti. Queridos, aqui está Davi colocando a ordem correta da prioridade na vida. Outro bem não possuo. Davi não coloca coisas, Davi não coloca pessoas, mas Davi coloca o Senhor como prioridade. Existe uma grande diferença, sabe, queridos? Nós podemos buscar Deus pelo que Ele faz, pelo que Ele dá, pelas portas que Ele abre e pelas respostas que Ele traz, porque Ele faz. Mas Davi chegou a um lugar de maturidade em que ele podia dizer, se eu tenho o Senhor, eu tenho o meu bem maior. E não me falta nada. Quem vai pregar essa palavra não sou eu, o Senhor é o meu pastor. Não faltará, vai ser o Wesley. Então, fechando aqui, né? A alegria cristã, queridos, ela se torna vulnerável quando ela depende das coisas que Deus pode te dar. Não é mesmo? Fica uma alegria dependente. Não é? Se Deus me dá, eu fico num estado de alegria, eu estou alegre. Se Deus não faz o que eu quero, eu não fico, eu não gosto, eu emburro. Mas Davi chega num ponto da maturidade cristã, que independente das circunstâncias, porque as circunstâncias mudam, as portas se fecham, planos não acontecem muitas vezes, não é? Não sei quanto a vocês, mas na minha vida, muitas coisas não aconteceram que eu gostaria. Mas quando a nossa alegria está no próprio Deus, ela encontra uma fonte que as circunstâncias não conseguem secar.
Amém, queridos? Isso que Davi nos ensina neste primeiro momento é de clamar, mas de crer quem é o seu Deus. Queridos, a alegria nasce quando a gente inicia esse clamor, mas declarando, não existe um bem maior na minha vida que não seja o Senhor. Talvez você tenha chegado à presença de Deus pensando que só poderia adorá-lo depois que seu problema fosse resolvido. Mas o próprio clamor pode ser adoração quando nasce de um coração que confia em Deus. A alegria do Senhor não significa nunca chorar. Significa saber aonde correr quando nós choramos. Sabe, queridos, nós precisamos perguntar ao nosso coração: minha alegria está em Deus ou apenas naquilo que eu espero receber de Deus? Às vezes a gente precisa fazer algumas avaliações. Vocês são assim? Eu muitas vezes paro e avalio o meu coração. Sabe por quê? A Bíblia diz que o nosso coração ele é enganoso. Então, meus irmãos, fica aqui uma dica, né, da sua pastora. De quando em quando, não se acha não. Não se acha não. De quando em quando, analise o seu coração. Coloque diante de Deus. Senhor, minha alegria está em Deus ou apenas naquilo que eu espero receber de Deus? Faça algumas perguntas para você. O pastor diz que quando ele está estudando a Bíblia, ele faz pergunta para o texto, né? Perguntas é sempre muito bom. Nos faz remoer, nos faz pensar. Então, a primeira coisa, meus queridos, essa verdadeira alegria, ela nasce quando nós clamamos e reconhecemos o senhorio dele. Amém? Mas caminha, não para aí. Nós só lemos o verso 1 e o verso 2, mas veja bem. A segunda coisa, a verdadeira alegria permanece quando Deus é a minha porção. Entenda bem isso agora. Deus é a minha porção. Ele diz isso no verso 3 e 4. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as dores dos que correm atrás de outros deuses. Portanto, queridos, a verdadeira alegria, ela permanece quando nós paramos de correr atrás de outras fontes e aprendemos a celebrar a porção que Deus nos deu. Dá para entender? Isso é tão sério, meus amados, que eu acredito, eu creio dessa maneira. Ontem, quando eu falava com as mulheres no Quem é Você, eu disse que nós fomos criados por Deus, somos filhas de Deus, e Deus dá um propósito na nossa vida. Sim, cada um aqui tem um propósito do Senhor. Sabe, queridos, e quando nós vivemos no propósito, eu não fico olhando o propósito do outro, como querendo ter o que o outro tem ou fazer o que o outro faz. Eu me contento e me alegro, porque eu sei que a porção que o Senhor colocou nas minhas mãos é valiosa. E eu tenho que fazer com excelência. Davi estabeleceu um contraste. De um lado estão aqueles que encontraram satisfação no Senhor. O outro, aqueles que correm atrás de outros deuses. E há uma diferença muito grande. Porque aqueles que correm, né, do lado do Senhor, que encontram em Deus satisfação, são plenos. Sempre você conversa com uma pessoa, queridos, que corre da maneira assim, na satisfação do Senhor. Como essa pessoa, você conversa com ela, ou ela sempre tem uma palavra de Deus para te dar. Ela sempre coloca a gente para cima, não é não? É uma coisa linda. Eu fico impressionada com algumas pessoas. Falei, gente, você apresenta um problema, ela vem com uma solução, mas tão linda, que eu fico assim, meu Deus, que lindo. Por isso o salmista aqui, ele vai falar isso. Os que são fiéis aqui na terra são os verdadeiros heróis. Porque não é fácil, meus queridos. É difícil, nós não somos deste mundo, mas estamos neste mundo. Portanto, os desafios são muito grandes. Mas ele fala que aqueles que correm atrás dos deuses, eles serão como palha, sabe? Queridos, correr exige esforço. Eu não gosto de correr. Eu gosto de caminhar, tá bom? Correr não é... Mesmo porque eu também não posso, meu joelho, caminhar já tá bom. Sabe, hoje nós podemos correr atrás de muitas coisas. Mas nós corremos atrás de coisas
Por isso, continuamos vazios, porque continuamos atrás de coisas e pessoas, sendo que o único que vai poder suprir é o Senhor. Corremos atrás de reconhecimento. Meu Deus, como o povo hoje gosta de ser reconhecido. Se você, às vezes, não reconhece, faz bico. Ninguém falou meu nome lá na frente. E fica bravo. Precisamos, gente, tomar cuidado com isso. Corremos atrás de reconhecimento, de aprovação, de dinheiro, de relacionamentos, de posições. Mas eu vou falar para vocês, nenhuma dessas sustenta a nossa alma. Não sustenta. Pode, por uns dias, fazer um carinho na sua alma, mas dura pouco. Não é mesmo? Logo caímos de novo. Sabe, queridos, não porque todas essas sejam erradas, não. Mas porque nada pode ocupar o lugar da fonte, que é o nosso Deus. Eu me lembrei do Salmo 42. Quando eu estava preparando esse item, eu me lembrei dos filhos de Corá. Esse salmo não é de Davi, o 42 é dos filhos de Corá, mas diz assim: por que estás abatido, a minha alma? Ele faz essa pergunta. Irmãos, está vendo como é interessante você fazer perguntas para você mesmo? Ele está fazendo, por que está abatida a sua alma, pastor Heber? Não, ele está dizendo, por que estás abatida, ó minha alma? Aí a resposta vem, acho que a maioria aqui sabe. Espera em Deus. Amém, queridos? Queridos, hoje estão fazendo a nossa alma buscar muita coisa. Métodos. E eu não vou citar as outras coisas que vocês já sabem, que tem um monte de gente que também está indo atrás aqui. Mas a palavra diz para você perguntar para a sua alma, por que você está abatida? Pergunta, não é vergonha não, porque às vezes ela fica abatida sim. E eles perguntam, por que estás abatido a minha alma? Espera em Deus. Esse esperar não é cruzar braço, é buscar. É fazer que nem Maria. Todos os cânticos aqui, eu falei, gente, esses meninos são demais, esses meninos são afiados com God. Com o Espírito Santo mesmo, porque as letras, quando eu estava aqui cantando, eu falei, gente, tem tudo a ver com a palavra. Eles falaram de alegria, eles falaram de presença, vocês prestaram atenção? Maria, na presença de Deus, ali estava ela quebrantada, porque sabia que quem poderia realmente suprir tudo era o Senhor Jesus, e Ele estava ali. Então eu não vou limpar a casa, eu vou ficar na presença dEle. Sabe, queridos, o pastor pregou sobre o Salmo 1. E diz assim que somos como a árvore plantada junto a uma corrente de águas. A árvore permanece viva porque ela está perto da onde? Da fonte. O pastor falou disso. Portanto, queridos, meus amados irmãos, nós precisamos buscar essa presença. Mas quem não busca é como a palha que o vento dispersa. Está vendo quando busca outros deuses? Queridos, deuses quer dizer quando você coloca algo ou alguém no lugar que é só de Deus. Já está sendo um Deus na sua vida. Pode ser até seu marido, seu filho, sua casa, seus bens, ou qualquer coisa ou pessoa. Pode se tornar um Deus. E o salmista aqui, Davi, está dizendo que isso se torna uma palha. E é muito sério isso. Porque a alegria não é apenas algo que Deus coloca em nossas mãos. A alegria, ela é uma consequência de permanecermos perto da fonte. É estar na fonte. Então Davi declara, o Senhor é a minha porção, a minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte, as minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. Que declaração, gente. Olha o que ele fala, tu és a minha porção. Davi não diz, Deus me deu uma herança. Ele diz, Deus é a minha herança. Deus é a minha porção. Meu futuro está nas mãos de Deus. Nós temos dificuldade aqui no Ocidente de acreditar que o nosso futuro está nas mãos do Senhor. Fala sério, meus irmãos. É muito difícil. A gente quer controlar o nosso futuro.
A gente planeja, não é errado planejar. De forma alguma, a Bíblia também fala para a gente planejar. Mas, queridos, nós temos que aprender a confiar no nosso Deus. Meu futuro está nas mãos do Senhor. Repete comigo, 1, 2 e já. Meu futuro está nas mãos do Senhor. Tem mão melhor para entregar? Queridos, mas por que essa geração é tão ansiosa? Porque tem medo e não tem coragem de entregar o seu amanhã para aquele que é dono do ontem, hoje e vai ser eternamente. É uma dificuldade. Nós queremos controlar o amanhã porque nós acreditamos que a gente controlando, ele produz segurança para a gente. Então nós queremos controlar. Mas Davi aqui me ensina, queridos, que a verdadeira, realmente, alegria, para permanecermos nessa alegria, ele precisa ser a nossa porção. Ele precisa ser a nossa porção diária. E também, queridos, Davi, ele continua e ele declara agora no ponto 3, que eu quero falar com vocês, a verdadeira alegria agora ela cresce quando Deus está diante de mim. Sabe, a verdadeira alegria no Salmo, o 7 ao 10, vai dizer algo muito interessante. Bendigo o Senhor, que me aconselha, olha que lindo, pois até durante a noite meu coração me ensina. Gente, eu fiquei meditando nessa palavra. Eu bendigo ao Senhor, Ele me aconselha. Tem conselheiro melhor? Nós buscamos conselho em pessoas, isso não é errado, na multidão de conselhos, a sabedoria. Mas que coisa linda essa declaração de Davi. Eu bendigo ao Senhor porque Ele me aconselha. Então, quando aconselha, é porque ele para ouvir o Senhor, amém? Ele tem um relacionamento com Ele. Ele confia, mas ele tem um relacionamento com o Senhor. E aí, essa alegria vai crescendo, porque o Senhor vai aconselhando. E deixa eu falar para vocês. Talvez o meu conselho para você, se você pedir, pode falhar. Mas o conselho que Ele dá não falha. Amém, queridos? O conselho que Deus nos dá nunca vai falhar. Por isso é que Davi vai falando esse crescer dessa alegria. Porque eu imagino o Senhor aconselhando Davi. Sabe, queridos, eu fico imaginando quando Davi teve Saul por 3 vezes na sua mão. Pensa você. O Ricardo é muito manso, nem vou falar não, porque Ricardo ia falar assim, não, tá bom, Saul, não vou pegar. Deixa eu pegar alguém aqui. Não sei. Dani, 3 vezes Saul na sua mão. Fala, minha irmã. Vamos falar. Você pegaria peixeira? Fala sério, gente. Por 3 vezes Saul na mão. Falar de ti não, falar de mim mesmo. Saul. 3 oportunidades. Mas ele conhecia, sabe? Porque ele ouvia o conselho do Senhor. Queridos, por que no final, olha esse crescer dessa alegria. O Senhor me aconselha. Eu acho lindo isso. O Senhor é a minha segurança. O Senhor me aconselha. Durante a noite, meu coração me ensina. Gente, que coisa mais linda. À noite, ele está sendo ministrado. Vocês não acham lindo isso, gente? Não é tremendo isso? Eu acredito e creio que Davi nunca levantava de mau humor. Porque se o Senhor te aconselha, quando você dorme, você é ministrado pelo Senhor, como é que você acorda no outro dia? Bravo com todo mundo? Cara fechada? Não. Você acorda alegre, agradecendo pelo dia. Senhor, muito obrigado porque eu estou viva. Qual é a proposta do dia? Aonde que o Senhor vai me usar nesse dia? Está vendo, gente? Vai crescendo a nossa alegria, por quê? Porque Ele vai fazendo declarações, Ele vai clamando, Ele vai dizendo quem Deus é. Deus é minha porção, Deus é meu tudo. E agora Ele chega diante e fala, e esse Deus que é a minha porção, Ele me aconselha. Até quando eu durmo,
Eu queria que a igreja, assim, as famílias fizessem um exercício essa semana. Eu não sei quem é o mais mal-humorado da casa, mas toda casa tem um. Não é não, gente? Toda casa tem um que acorda, bom dia. Bom dia o quê? Dormi mais essa noite? Ou então é assim, espera eu acordar, eu não acordei ainda. Ô menina, mas se você abriu o olho, você já acordou. Gente, para mim é assim. Não, pastor, eu preciso de uns 5 minutos. Eu só abri o olho, mas ainda não acordei. Tá bom, meu irmão. Então, se você precisa de 5 minutos, 10 minutos, então fica com a boquinha fechada. Porque é capaz de se abrir e não sair coisa boa. Então, você espera o seu tempo de 5 minutos, 10 minutos. Aí você começa a falar. Mas faça um exercício nessa semana, famílias. Procurem acordar. Vamos fazer, gente? Vamos, amor, na nossa casa? Vamos, queridos. Gente, vamos começar a praticar essa palavra. Clama. Porque você confia, você sabe quem Ele é. Declara que Ele é a sua porção. Ele é sua herança, Ele é meu tudo. E declara, Ele me aconselha. E Ele me aconselha e até à noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Portanto, por que tanto mau humor? Vamos fazer esse exercício. De segunda a sábado, você vai levantar. Se for daqueles que demoram 5 minutos, fica esse minuto calado. Mas depois desses 5 minutos calado, que a alegria do Senhor seja a sua força. Comece a expressá-la. Eu não estou falando para você sair sorrindo, rindo, não. Mas começa a falar, o Senhor é a minha força. Bom dia, amor. Que Jesus te abençoe nesse dia. Gente, eu acho que vai acontecer uns milagres aqui. Eu acho. Sabe, a Bíblia ela tem que ser praticada. Se não houver prática da palavra, não tem transformação de ninguém. Quer ser uma família alegre no Senhor? Quer? Quem quer? Eu quero. Pratica a palavra. Davi está nos ensinando. Agora ele vai dizer, para essa alegria crescer, então começa a praticar. Ouve os conselhos do Senhor e começa a praticá-lo. Então pela manhã, nós vamos acordar e vamos saudar. Graça e paz, minha amada. Graça e paz, meu amor. Meu irmão, meus irmãos, que dormem no mesmo quarto, é aquele... Mas não, vai ser diferente. Já pensou os irmãos se abraçando de manhã, gente? Ah, pastora, você está pedindo milagre demais, mas eu creio em milagre. Daniel e Miguel de manhã. Oh, irmão amado. O Senhor é a nossa porção. Sabe, nós precisamos fazer essas declarações, queridos. Eu não estou brincando, não, é sério. A palavra de Deus é a nossa porção e o Senhor é a nossa alegria. Eu falei nas mulheres sobre alegria. E eu falei, gente, o mundo está precisando dessa alegria. Dessa alegria, dessa. Não essa aparente, não essa momentânea. Precisa dessa alegria. Aqui está um dos grandes segredos. Tenho o Senhor sempre diante de mim, diz Davi. Não significa que ele não vai ter problema diante dele. Não significa que ele decidiu que seus problemas não ocupariam o lugar, mas ele decidiu que os problemas não ocupam o lugar de Deus. Problemas você tem, eu também tenho. Dá uma lista, não dá, queridos? Mas não podem ocupar. Por quê? Porque o Senhor sempre está diante de mim. Pensa que lindo a gente reunir a família. E eu não sei quanto a vocês, mas às vezes vocês não colocam uma lista de coisas que a gente precisa consertar na nossa família, ou problemas que nós estamos passando como família. Faz uma lista. Faz, apresenta. A família, como família, eu gosto dessa diretriz assim, familiar, eu acho isso poderoso. E depois fala assim, mas nós temos o Senhor diante de nós. Nós temos o Senhor diante de nós. Aquilo que colocamos continuamente diante dos nossos olhos,
influencia muito aquilo que acontece dentro do nosso coração. Cuidado com o que você tem colocado diante dos seus olhos. Davi diz que o Senhor estava sempre diante dos seus olhos. Dá para entender a diferença? Quando só olhamos para o problema, cresce o quê? O medo. Quando a gente só olha para a falta, cresce o quê? A insatisfação. A gente nunca está satisfeito. Quando a gente só olha para as pessoas, cresce frustração. Mas quando nós colocamos os nossos olhos no Senhor, a nossa perspectiva muda. Sabe por quê? Não porque eu não vou ser abalada porque eu sou forte. Mas Ele estando à minha direita, eu não serei abalado, diz a palavra. A força não estava em Davi. A força estava na presença de Deus. Ele fala com o Senhor à minha direita, eu não vou ser abalado. Queridos, nós precisamos declarar mais a palavra de Deus. Eu não sei a sua situação no dia de hoje, mas eu quero dizer para você, o Senhor quer que você saia nesta noite alegre. Não alegre porque o problema foi resolvido, não alegre, não. Alegre porque você aprendeu com Davi que o Senhor é a sua alegria, que você confia no Senhor. Essa é a verdadeira alegria. A alegria do cristão, ela não é da circunstância, a alegria do cristão é naquilo que ele crê. E nós cremos em Jesus. E aí, queridos, essa força que estava na presença do Senhor, ela começa a fazer algo lindo. Aí o versículo 9 diz, por isso meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Está vendo como é uma crescente? Ele veio falando que o Senhor o aconselha. Ele vem falando disso e ele fala, por isso o meu coração se alegra. Então, queridos, tem um caminhar. Tem um ensinamento de Davi aqui. O coração dele não está alegre porque tudo foi resolvido. Provavelmente Saul, se for a situação de Saul, ainda estava correndo atrás dele. Então não é porque o problema foi resolvido, mas é porque ele fez todo esse percurso que eu falei e nós estamos falando até agora. E aí ele diz, por isso, observe que Davi está falando esse por isso, ele está mostrando uma consequência, não é? Por causa de tudo isso que eu venho fazendo, o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Eu fico imaginando, e um dia eu quero ver a nossa igreja, assim, a Zion, mas já chegar aqui, pegando na partida, Wesley, é o meu sonho, eu sei que é o seu também. Pegando na partida, queridos, quer dizer, todo mundo aqui no mesmo espírito, mas já chegando aqui, nossa, que vontade de adorar o Senhor com meus irmãos, nossa, que delícia, e todo mundo no mesmo espírito. Amém, 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 amém. Amém, amém, queridos. Porque aqui fala, o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Glória a Deus por isso, gente. Então a gente já chega aqui glorificando ao Senhor. Quando pega o microfone aqui para cantar, a igreja vem abaixo. Já vem glorificando, já vem exaltando. Por quê? Porque o salmista nos ensinou que eu clamo, eu creio, eu confio, Ele é a minha porção, Ele é meu conselheiro, eu faço o que Ele manda, eu obedeço. E por fim, e por causa disso, o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Que lindo, queridos. Sabe por que vai pairar, de pairar mesmo, o mesmo espírito? Aí não importa se naquele dia um está triste, o outro está mais alegrinho, um recebeu uma notícia boa, o outro recebeu uma notícia não muito boa. Essa alegria que Davi está falando independe do meu sentimental, independe da circunstância que eu estou passando, amém? Por isso que quando o povo se junta, é o mesmo Espírito. Por quê? Porque estamos adorando o mesmo Deus, que é a nossa
porção. Que coisa linda, amados. Ensine isso aos seus filhos, gente. Por favor, ensine isso desde pequenininho. Filho, Jesus é seu tudo. Vamos glorificar ao Senhor. Vamos exaltar ao Senhor. Eu vi um post esta semana de uma menininha. Ela não tem, olha gente, ela deve ter uns 6 anos de idade. E ela vai diante da igreja e ela fala assim, a minha mãe me ensinou a ler a Bíblia, né? Quando não sabia ler, a mãe lia para ela e fazia ela repetir. Inculcou tanto a Bíblia, e eu quero aqui declarar para os irmãos o livro de Tiago. E a menina começou a falar o livro de Tiago. Lindo. Ela foi falando. E começou a falar o livro de Tiago todinho. Eu fiquei olhando aquele post. Eu falei, Senhor, que coisa mais linda. Que lindo que essa mãe fez. Ensinando essa menina a palavra de Deus. E a menina memorizou e ela estava declarando a palavra de Deus. Ah, queridos, que coisa mais linda. Sabe, quando esse salmo fala, olha o verso 10, pois não deixará minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Salmo 16, 10, fala de Jesus. É lindo isso. Sabe quem lá no Novo Testamento vai falar deste salmo? Pedro e Paulo. Pedro vai citar este salmo lá em Atos 2, 25 a 31. Se você gosta de anotar e ver, vai ver. Pedro, ele cita este salmo. E ele diz da ressurreição. Por quê? Porque quando fala, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção, está falando de Jesus. Porque Davi morreu. Davi foi sepultado. Então aqui, Davi já está profeticamente mencionando Jesus. E lá em Atos 13, 35 a 37, Paulo vai dizer a mesma coisa. Que lindo, gente. Mas eu não quero me estender, eu só quero dizer para você que, então, a alegria do 16 não termina em Davi. Ela encontra o seu cumprimento em Cristo. Davi podia descansar porque profeticamente apontava para uma realidade em que a morte não teria a palavra final, gente. Olha que lindo. Nós temos uma razão maior para nos alegrar. O Cristo que Davi viu como promessa, nós conhecemos como realidade. Irmãos, isso já era motivo para nós levantarmos e darmos brados de vitória e de júbilo. Davi só declarou que ia haver uma vitória sobre a morte. E eu e você vivemos porque houve uma vitória sobre a morte. Glória a Deus! Se estamos aqui, é porque Ele ressurgiu. Porque Ele um dia foi, verteu o seu sangue. Por isso que a nossa alegria não depende de nada, porque nós já temos tudo. Tudo está nele, é por Ele, é por causa dEle. É Cristo Jesus. Ele é a nossa alegria. Como o povo de Deus consegue ser triste, desanimado, diante de um Deus que venceu a morte. Não tem como, amados. Igreja do Senhor, nós precisamos nos levantar. Nós precisamos crer nessa palavra. Davi entendeu. E sabe, queridos, e aí ele pode dizer essa declaração. Talvez algumas coisas ao nosso redor ainda não tenham mudado. Mas a maior vitória da nossa história já aconteceu. Jesus ressuscitou. Porque Ele vive, podemos descansar. Porque Ele vive, podemos ter esperança. E porque Ele vive, podemos nos alegrar enquanto esperamos. Por isso, eu e você temos que ser considerados pessoas alegres. Alegres, porque confiamos, cremos que tudo já foi feito. E por fim, meus amados, então aonde nasce a verdadeira alegria? Aí sim,
Davi declara então o verso 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, há delícias perpetuamente. Agora aqui Davi declara, não só a alegria. Ele falou que o coração dele estava alegre, não foi? E o espírito estava exultante. Agora no verso 11 ele diz, na tua presença, há o quê? A alegria? Plenitude de alegria. Dá para entender que esse final tem tudo a ver com os 10 primeiros versículos? Quando eu entendo esses 10 primeiros, quando eu vivo, quando eu busco, eu posso declarar no final, realmente, na tua presença, plenitude de alegria. Quando eles cantavam, como Maria, que estava aos teus pés, e disseste, a ela essa é a boa parte, que nunca será tirada. Querido, sabe por quê? Maria entendeu. Maria entendeu o que Davi falava. E ela buscou aonde? A presença. Porque na tua presença, a plenitude de alegria. Queridos, Hebreus 12:2 vai dizer que nós temos que ter firmemente olhar para Jesus. Ele é autor e consumador da nossa vida. Sabe, queridos, Jesus, ele sofreu. Esse texto eu acho muito lindo, que vai dizer assim, mantenhamos o olhar firmes em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz. A cruz não era a alegria de Jesus, mas precisava passar pela cruz para que a alegria viesse. A cruz que trouxe vida a mim e a você, Jesus teve que passar. Dá para entender? Eu acho que quando Jesus olhou aquela cruz, a cruz não é a minha alegria. Mas é necessário que eu passe por ela, para que outros tenham alegria também. Porque a morte dele me trouxe vida. A morte dele me reconciliou. E nós temos um cântico que fala isso. A alegria, ela nos reconciliou com o Senhor. Entendeu? Por isso que Hebreus 12:2 vai dizer, da alegria, por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz. Meu irmão, às vezes nós vamos passar muita luta aqui, mas calma, às vezes essa luta é porque a alegria está para chegar. A alegria no sentido de, vai acontecer algo tremendo na sua vida e na minha vida. E eu quero declarar, para terminar, queridos, nós precisamos ser uma geração alegre. Nós precisamos ser uma igreja alegre. Amém, queridos? Vocês entenderam o que eu quis dizer como uma igreja alegre? É uma igreja que confia. É uma igreja que busca. É uma igreja que sabe quem é a sua porção. É uma igreja que declara que Ele vive. Ele vive. E porque Ele vive, eu creio. Não só no amanhã, mas eu creio todos os dias. Vamos colocar em pé, queridos? Eu quero aqui declarar nesta noite. Dessa noite. Davi faz essa declaração, eu tenho o Senhor sempre diante de mim. Por isso meu coração se alegra. Que declaração tremenda que Davi faz. Queridos, o princípio continua o mesmo. Davi manteve o Senhor diante dos seus olhos. Nós somos já chamados a manter os nossos olhos fitos em Cristo. Jesus enfrentou a cruz, a dor e a vergonha. Mas em Hebreus diz que a alegria lhe estava proposta. Portanto, a cruz não seria o fim, haveria uma ressurreição depois dela. Glória a Deus por isso. Talvez você tenha chegado aqui hoje com o versículo 1. Protege-me, Senhor. Livra-me, Senhor. Você clamando. Não tenha vergonha do clamor que você fez. Continua clamando.
porque você confia nesse Deus. Você sabe quem é o seu Deus. Mas eu peço que você possa feche os seus olhos nesta hora, por favor. Começa a pensar em tudo que essa palavra, o Salmo 16, falou ao seu coração. Esse caminhar dessa alegria é um processo. E eu te peço, em nome do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, vamos praticar essa lição que Davi nos ensinou. E eu creio que no final de tudo nós vamos poder dizer, na tua presença, a plenitude de alegria. Que sejamos uma igreja alegre, famílias alegres, pessoas alegres, pessoas confiantes no Senhor, assim como Davi está nos ensinando. Por favor, meu irmão, minha irmã, eu não sei a dificuldade que você está passando hoje, mas eu só quero dizer a você, o Senhor é a tua força. A alegria do Senhor é a tua força. Que você creia nisso. Ore agora, ore por você agora, em nome de Jesus. Ore, aquilo que falou mais ao teu coração, coloque isso agora diante do Senhor. Em nome de Jesus. Pai, eu preciso confiar mais, talvez. Eu preciso entregar mais. Ore agora ao Senhor. Coloque a sua vida, meu irmão, minha irmã, nesta hora. Diante daquele que pode. O Senhor pode todas as coisas. Em nome de Jesus, o Senhor pode. Ore ao Senhor, coloca a sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva e é vida em nós. Obrigada pelos ensinamentos de Davi, no Salmo 16, que começa, Senhor, clamando, porque reconhece quem tu és. Que possamos aprender com Ele. Clamar sim, porque sabemos quem Tu és. E sempre depositar a nossa confiança em Ti. Senhor, mas não para aí. Que possamos, Senhor, declarar quem Tu és, a nossa porção, a nossa herança, o nosso tudo. Oh Deus, que possamos reconhecer, até como família. Senhor, eu peço que os pais aqui comecem a ensinar os seus filhos, desde pequeno, a reconhecer quem Tu és. Em nome de Jesus, para que essa geração próxima seja uma geração mais alegre, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, que a gente possa saber que na Tua presença há plenitude de alegria. É na Tua presença, é só na Tua presença, Senhor. Eu te peço pelos jovens desta igreja, que eles comecem a praticar estar na Tua presença diariamente. Em nome de Jesus, Pai, senão eles não vão conseguir suportar as escolas e as universidades, porque é somente na Tua presença que há força, há direcionamento, que eles possam buscar em Ti o conselho, como Davi nos ensinou. O Senhor me aconselha, e até mesmo quando eu durmo, eu estou sendo ensinado por Ti. Que coisa linda, Senhor. Que possa ser assim com os homens, mulheres, crianças, adolescentes e jovens desta casa. Que o Senhor seja sempre o nosso conselheiro. O nosso amigo. Em nome de Jesus. Eu te peço que nessa semana, todos nós tenhamos uma experiência profunda contigo. Que possamos buscar, assim como o salmista nos ensinou. E possamos testemunhar daquilo que o Senhor vai fazer na nossa casa. Eu já te agradeço pela fé, os milagres que iremos viver dentro dos nossos lares, para a honra e glória do Teu santo nome, porque o Senhor é fiel à Tua palavra. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.